Tópico segundo, a queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Subtópico primeiro, a possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual, seguida da morte física. Subtópico segundo, a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de o homem vir a ser um Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. E subtópico terceiro, a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Até aqui. Irmãos, quando Deus formou Adão e Eva, o Senhor já sabia, porque Deus se antecipa no tempo. Deus é um Deus que a gente está aqui, mas ele já está lá na frente. Ele sabia que eles iriam desobedecê-lo, que eles iriam pecar, né? Então, assim, Jesus, ele já é o Cordeiro, né? Desde o princípio da criação, né? Deus já sabia que em algum momento ia dar o seu Filho unigênito para ter que reparar ali o dano causado pelo pecado, porque o pecado gera morte, né? A consequência aqui de Adão e Eva foi a morte espiritual seguida da morte física. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado gera morte, o pecado tira o brilho do ser humano. O pecado causa morte física, vai definhando até perecer, né? E a realidade da tentação é quando Eva foi tentada ali com a proposta mentirosa, enganosa, porque Satanás é enganoso, é enganador, ela achou que realmente poderia, ao comer aquela fruta, né, obter a proposta, aquilo que Satanás prometeu para ela e para Adão. Mas, na verdade, Adão foi penalizado, né? Porque ele foi o primeiro ser humano, né? Foi o primeiro que Deus criou, o primeiro homem que Deus criou. Então, ele tinha uma representatividade muito grande, né? E ele foi o responsável pela entrada do pecado no mundo, né? Uma vez que ele era o primeiro homem, né? Formado ali do pó da terra. E quando a gente fala assim sobre as coisas que aconteceram em Gênesis, né? Às vezes a gente conta, os livros ilustram para as crianças, parece até que são historinhas ali. São fantasias, parábolas, mas não. São palavras, né, confiáveis. É a história, a palavra de Deus não é a história da caronchinha, não. É uma palavra que é inerrante, é infalível e é a completa palavra de Deus. É fiel, é verdadeira, nós devemos confiar, né, na palavra de Deus, porque ela não falha. Então, Deus já sabia, mas Deus já tinha o plano perfeito da redenção, né? Em dar aquele que era imaculado, que não tinha pecado, né? Para que nós pudéssemos ter vida eterna. Se o pecado gera morte, Jesus nos dá vida e vida em abundância. Então vamos optar sempre pelo que é certo, sempre pela vontade de Deus, sempre obedecê-lo, com temor e com tremor, né? Porque a palavra do Senhor nos direciona pelo reto caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 105. Então, a conclusão do tópico 2 é: no episódio da queda humana, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda, né? A possibilidade era que se Adão e Eva obedecessem ou desobedecessem. A realidade da tentação é que, de fato, eles foram tentados. Satanás tentou. E a historicidade da queda é que não é uma história fantasiosa, é verdade. Foi algo que, de fato, aconteceu no começo de tudo, na origem de tudo. Encerramos o tópico segundo aqui.